Nós vamos respirando bem profundamente e vamos buscando essa energia, uma energia salutar, fortalecedora que vem dos guardiões, que vão formando cordões a nos proteger do nosso lar. E nós sentimos toda essa proteção nos abrindo para que possamos buscar a sintonia de Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia e Cássio. E nós vamos dando as nossas mãos a esses irmãos que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. E protegidos pela psicosfera do Hospital Santa Cruz, nós vamos assim expandindo os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Logo em seguida ao atendimento, Júlia e Antonino se deslocaram para o Salão das Macas, onde seriam realizados os tratamentos. Algo? Eu marquei alguns parágrafos por causa da moça, né, das duas moças que estavam atendendo e da Melissa, que não ficou muito bem. Então Como é vamos que a lá. gente, como é que a gente lê desde o começo? Sim, aquilo, porque não adianta vocês vir com meio quebrado, porque vai ficar meio estranho. Tá. Passamos então para outra cabine. Eram as trabalhadoras Dulce e Melissa que atendiam. Presenciamos outro quadro bem diverso. Dulce mantinha-se uma psicosfera de muita serenidade, enquanto Melissa apresentava uma fisionomia cerrada, indisposta. Um cavalheiro de seus 45 anos entrou na saleta para ser atendido e foi saudado por Dulce, que, ao vê-lo, aprumou sua postura física na cadeira e fez gestos femininos típicos de cuidado com o cabelo e o olhar. Bem-vindo, meu irmão. Qual é seu nome? Chamou-me Paulo. O meu é Dulce e essa é Melissa. A voz de Dulce inspirou-me um desconforto pelo excessivo tom de oferecimento, mas, para não permitir meu temperamento julgador, optei por acreditar na sua boa vontade, resguardando o meu clima, e uma conversa continuou no mesmo tom. O que o traz à nossa casa? Indagou com muita gentileza. Sou fumante inveterado e agora comecei a apresentar os primeiros sintomas pulmonares de anos de vício. Queria saber como posso ser ajudado pelos espíritos. Ele mal terminou de falar e notamos que Melissa, que não encontrava em bom estado de humor, ficou ainda mais perturbada ante a fala do homem. Ouvimos com clareza suas manifestações mentais a praguejar contra o vício de Paulo. Em sua mente desfilavam frases como: a pessoa arruma o vício e depois quer que os espíritos ajudem a acabar com elas mesmo, com elas O que mesmas elas escolheram. Com elas Com, mesmas escolheram, né? com Como é o que que pode elas pedir mesmas uma... escolheram. que elas mesmas escolheram, né? Uhum. Como é que pode pedir uma coisa dessas? Parece que os espíritos agora viraram escravos das nossas loucuras. Sentimentos de muita raiva tomavam conta de meu campo emocional, que do estava seu como campo, um do campo emocional seu, dela. é, que estava como um redemoinho, tomada por um profundo mal-estar com o quadro de Paulo. Observei que ela instintivamente começou a respirar de forma ofegante. A cada inspirada, ela sugava uma matéria alojada no meio dos pulmões do fumante. Era uma cena de impressionar. Que poder era aquele? Como as narinas da médium podiam fazer aquilo? Por fim,
Seu gesto ofegante chamou tanto a atenção que Dulce parou o atendimento e indagou. Tudo bem, Melissa? Não, não está nada bem. A frase assustou o atendido. Que você pode me dizer o que aconteceu? Não, vai ficar tudo bem. Eu estou apenas ajudando as entidades que acompanharam esse senhor. E mais uma vez surpreendeu a Paulo com sua fala que não pestanejou em perguntar. Eu tenho esse vício por conta dos espíritos? Não, meu irmão, não é bem isso que ela desejou expressar. Todo vício traz companhias espirituais que podem perturbar ou até dominar. Você não se preocupe com isso, respondeu Dulce com carinho, passando ainda outras orientações àquele homem que buscava ajuda. Quando ele saiu da cabine, Melissa estava péssima. Sentia-se completamente fora de si. Auxiliada por Dulce, ela foi conduzida ao Salão das Macas, onde se realizaria a continuidade das atividades espirituais. Chegava o instante do tratamento noturno. Júlio, Antonino e todos os demais atendentes reuniram-se em prece para a prática mediúnica. Melissa estava atordoada. Seu quadro mental beirava a loucura. Então, logo encerrou a prece, ela, com voz alterada, manifestou: corrupção é o nome disso. Corrupção dos costumes. Fuga, fuga, fuga. E não parava de repetir a palavra fuga, até que o dirigente Júlio intercedeu. Fuga de quê, meu irmão? Solidão, fuga da vida. Quem fuma quer se matar e não tem coragem. Solidão. Será, meu irmão? Eu tenho certeza e não quero viver. Aliás, eu já morri. Eu quero chorar, chorar muito, muito, muito. A vida não vale a pena. Quem fuma está sofrendo de solidão, solidão, solidão. Eu vou matar e levar comigo esse homem. Eu quero esse homem para mim. Solidão, solidão. E o que que você gostaria de saber? Eu gostaria de saber, esse espírito, ela já não estava bem, a gente viu que ela já não estava bem, né? Quando entrou na cabine para trabalhar junto com a Dulce. Ela já não estava bem. Esse espírito já estava, que esse rapaz que entrou na cabine, esse espírito estava com o rapaz. Tá. É isso. É, E aí, ao ela, atendimento, aí ela puxou ele, ele ficou com ele. É isso. como que funciona o tratamento? A partir do momento que você está ali e ela foi aspirando, você vai aqui, o plano espiritual vai tirar os espíritos que estão com os encarnados. Mas nesse caso não tinha espírito. Ela tirou a energia, É, mas esse espírito não estava com ela. Havia uma ligação. Havia uma ligação, assim, o mal-estar dela provavelmente já se havia no plano espiritual toda esse fator. Esse rapaz vai vir, porque isso acontece, tá? Eles vão ser cuidados dessa forma. Então, ela não estava bem, o que que significa? O trabalho do médico, quando ele trabalha em desobsessão, começa 24 horas antes. Ele começa a sentir mal-estar 24 horas antes. E muitas vezes ele não sabe explicar. Ele não tem nenhum problema, mas o problema é do trabalho. Então, o que eu entendo é que o que ela estava fazendo era isso. na verdade ela fez uma catarse ali, né? Porque aqui logo em seguida ele fala assim, não havia nenhuma entidade se manifestando por intermédio da mediunidade de Melissa. Então, na realidade, ela teve uma, Ela julgou ela primeiro. teve uma antipatia com aquilo que Quando o, ela falou lá, né? Quando ela pensou, as pessoas arranjam um vício e depois quer que o espírito, né? na verdade, a antipatia não é quando ela pensou. Quando pensou já é resultado da antipatia, né? Ah, sim, sim, sim. Tá? Então Já ela, estava nela, tá. ela falou assim, pô, esse cara fez o que quis com
O negócio agora é que a gente arrume, né? Mas ela, no final das contas, ela acabou fazendo uma limpeza Não, tá no no rapaz. rapaz, né? Com aquela Mas, respiração que ela fez, né? Com aquela. Isso. mas, Valéria, a pessoa quando se prepara para ir para o trabalho, quer dizer, 24 horas antes, que nem você falou, ela já pressente as coisas que vai, O plano tipo, espiritual vai fechando como que vai trabalhar. ah, é Quais tipo um são os planejamento. médicos vai estar designado para aquele espírito. Porque tem que bater, tem que ter afinidade. Ah, tá, entendi. Não é decidido na hora, é Ah, decidido sim. 4 horas Um antes. planejamento. Quem vai trabalhar com o quê, com Quais qual são os tipo de espíritos espírito. que vão ser socorridos, aquilo que dá para Ah, ser feito. Nada é decidido na hora, é tudo planejado, entendi. entendeu? Então, o Então, por médium, isso que ela fica estranha quando chegou lá no trabalho. olha, eu vejo que seja isso. O Sérgio discorda porque ele coloca ali o que trouxe no livro que não havia nenhum espírito e ela fazia uma catarse dela Não, mesma, eu acho que é uma catarse, né? entendeu? Na minha É, opinião é isso. A gente às vezes, muitas vezes a gente entra para um trabalho não e a sei. gente vai sentindo um monte de coisa que a gente não está sentindo. Hum, E aí, conforme vai passando o trabalho, a gente vai se sentindo melhor, vai aliviando tudo aquilo. Porque a gente vai casando as energias densas, a gente vai vivenciando, entendeu? entendi. Principalmente quem trabalha em desobsessão. Porque aquele espírito que vai ser tratado na desobsessão, ele não é tratado de uma hora para outra. Existe todo um planejamento, tá? Certo. Leda, você vai continuar com a sua dúvida, porque eu tenho uma opinião, o Sérgio tem outra, você vai ter Não, tudo outra. bem, mas já. Não, tá certo. É, eu vou acompanhar o seu raciocínio, porque eu acho que, por um pouco, eu acho que ela já estava assim, porque ela já estava pressentindo o espírito que vinha no Então, só rapaz. que o Sérgio falou que no livro está escrito que não E não tinha. tinha nada, que ela falou, Então, Não, que não tinha espírito se manifestando por ela. e naquela aí hora, onde que. Hã? na- por É, ela naquela hora que ela estava Isso, falando, né? No isso, é, trabalho, depois que o rapaz foi embora. É, isso. É como se fosse uma captação já daquela energia do espírito e sim. aquilo vai, porque às vezes quando já aconteceu, às vezes de ir para os dias que tinha a desobsessão, a limpeza psíquica lá do centro, acordava com uma vontade de chorar e você não tinha motivo de chorar. Ou então se tinha uma dor de cabeça que você não entendia porque você tinha aquela dor de cabeça, aquela coisa ruim. E como a Valéria falou, depois que passa, começa quase no final do trabalho, você já não tem mais nenhum sintoma. Já Já passou foi tudo. ali, já Já foi todo. é, é, Veja bem, agora sim, a gente tem que abrir, expandir a nossa mente para entender. Aqui são dois casos. O que o Sérgio quer chamar a atenção é que, assim, quando a gente fazia a limpeza psíquica, a gente chegava com todo amor e carinho e a gente não estava sim, praguejando para ninguém, a gente não estava sim, fazendo nada. A exato. porta dessa moça, quando a gente vai atender um assistido, por isso que a gente não pede para contar a história, são poucos que sabem, porque a gente não deve entrar em julgamento. Ele Uhum. utilizou do livre-arbítrio dele. sim. Se ela não tivesse escutado ele falar sobre o fumo, ela teria tratado da mesma forma, porque Sim. poderia ser uma doença, um eczema ou alguma coisa assim, um efizema, né? Efizema. Efizema. Um efizema e estava tudo certo. Esse é o problema. Ali o que a gente pode julgar é assim, primeiro, o médium não está ali para julgar, Sim. tá? Porque assim, na hora, como que ela vai socorrer uma pessoa se ela está julgando? É, É. A não, linha de amor não vai entrar. tá certo.
E aí, assim, foi por isso que ela passou mal, se ela já estava passando mal, ficou tudo ali. Mas bate muito com aquilo que a gente conversa. As catarses, aquilo que a gente já viveu, as nossas limpezas. Será que ela lá atrás fumou? Uhum. Sim. E aí ela traz a experiência dela? Ou diferente, será que ela não teve vontade de fumar e aí ficou, como que é? Frustrada porque era espírita ou sei lá por que é que ela não quis fumar, e aí quando os outros fumam, ela fica criticando. É típico nosso, né? A gente quer fazer uma coisa, mas os nossos valores ou os nossos Não conceitos, permite. Não nós permite. não E a permitem gente o outro É, Ela fazer e aí, reprimiu, no outro. caso, né? Seria Oi? reprimido. Seria Reprimiu isso. reprimido. Isso aí. É aquela coisa. Todo mundo fala assim, eu estou fazendo reforma íntima. Você está fazendo reforma íntima? Às vezes as pessoas se sentem ofendidas. Mas tá mesmo? Porque assim, se você tiver, isso passa batido. Agora, se você não tiver, isso vai ser um ponto. E só o seu inconsciente que vai saber. E aí, muitas vezes, você cai por causa disso. Porque é o seu segredo com você mesmo. E com a espiritualidade, porque a espiritualidade vê tudo. Né? E aí coloca aqui, Emelícia tombou num choro convulsivo por vários minutos, com intensa tosse, enquanto Júlio dizia palavras doces e amigas. Logo em seguida, a médium retomou sua consciência, trazendo em estado mental completamente diverso. Sentia-se mais alegre e leve. Sua fisionomia parecia de outra pessoa. Tamanha alteração. E eu olhava para Cornélios, que percebia minha intensa curiosidade. Não havia nenhuma entidade se manifestando por intermédio da mediunidade de Melícia. O quadro, no entanto, era convincente para quem se encontrava no plano físico. Em razão dos afazeres daquela hora, contive minhas dúvidas e continuamos concentrados na tarefa em curso. Quer dizer, eles vão explicar. Após o atendimento prestado à Melissa, todo o grupo se organizou em 6 equipes de 3 pessoas em cada uma das macas para iniciar o atendimento sob tutela dos amigos espirituais. Uma coisa que é legal de ver é isso. Num trabalho que tem flexibilidade, a gente atende o nosso colaborador. A gente tira ele da crise. Não é porque ele é colaborador que ele vai ficar por último. Se ele está lá passando mal, a gente tira ele da crise, como a gente tira os assistidos. Tá? Porque se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente põe o trabalho a perder. Não, você se envolveu, então você fica por último. Aí, nossa, a perturbação, o nível de perturbação vai ser muito pior, porque vai levar o ambiente. Então, a gente sempre assim, se tem alguém, né, que não está bem, vamos tentar solucionar. Vamos lá, tem alguém aqui. Vibração é vibração, não é doação, não é trabalho de desobsessão, não é trabalho de sustentação, não é nada. É doação, a gente está doando. Mas se tem alguém que não está bem, a gente tem que sanar isso primeiro para que a gente possa trabalhar. Mesmo não sendo um grupo de socorro. Tá? Mas a gente tem que para equilibrar, porque senão se expande, todo mundo começa a passar mal. Passar mal, né? Fica todo mundo ruim, né? Se eu tiver pessoas, porque aqui nem todos são médiums. O médium precisa se concentrar e se cuidar. Mas e aquele que não é? Como que eu vou falar para ele? Orar e vigiar. Né? O passar mal, às vezes vem muito do psicológico, tá? Não está acontecendo nada, mas só do nervoso já começa a acontecer. Só de achar que tem alguma coisa, já começa a passar mal. O pensamento, ele O cria. pensamento, Ele cria. Ele criou, a gente responde. Não é isso? O pensamento cria. Tudo que a gente pensa
cria forma no plano espiritual. Se criou o medo, a insegurança, que tá todo mundo passando mal. Pior que essas criações mentais ficam à nossa volta, né? Nos assombrando muitas vezes. Aí ele fala assim: ao todo, apesar do pequeno centro espírita Servidores da Luz, recebia em média quase 100 pessoas. Cada noite de atendimento, a reunião no salão de estudos continuava com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Algo mais aqui? Não, não. Ninguém com nenhuma dúvida do passe? Falo da Janice aqui, né? A Eu mãe. marquei aqui. Chegada a vez de Janice, a mãe de Felícia, ela se deitou na maca. Antonino espalmou a mão sobre o chakra gástrico de Janice e, rodando a mão em sentido anti-horário, observei que houve uma inversão na rotação das energias. Como se fosse uma narina da alma, as pás do chakra absorviam uma essência que Pai João de Angola disseminava acima das mãos do médium. Era a essência da famosa erva das limpezas astrais, a arruda. Uma autêntica transformação se operava no campo da aura de Janice. Em comparação, precisa, a erva tomava uma conotação de espuma efervescente ao contato com o campo energético da senhora e recordava as espumas de sabonete a tomar banho. Logo a seguir, Antonino recebeu de Pai João orientação para que outro integrante da equipe aplicasse o passe dispersivo, e foi então que toda aquela espuma se derretia, caindo no chão, deixando nítida alteração da feição astral de Janice. Quer dizer, nesse passe ele já fez uma limpeza energética da parte gástrica dela. E assim, né? Os chakras, eles giram dessa forma, né? É, Aí, o que Anti-horário. ele fez? Ele inverteu. é. Não, o chakra não é... Gira direito, assim, Não. da direita para a esquerda. Eu vou falar, eu já li várias coisas, mas o que eu vi mais recentemente, que falado por vários, é que ele oscila para um lado e para o outro. Então, ele O tem outro. ele trabalha que nem É. a máquina de lavar. É isso aí. Uhum. Só que assim, aqui, o chakra, quando está aqui, ali o passe dele foi diferente. Contrário. Ele inverteu, ele fez um anti-horário, Anti-horário, isso. tá? Ele fez um anti-horário. Aí ela falou assim: nós podemos fazer um anti-horário? Não, a gente não pode fazer nada. Porque ele estava sobre Pai João. Pai João. Sim. É aí que tá. Se você não trabalha, se você dá passe, você não está mediunizado, faz aquilo que é o teu feijão com arroz. Não vai inventando, porque Não vai inventar. só se você tiver mediunizado e saber quem é a entidade. Ele estava sob a tutela de Pai João. A Solange dá risada quando eu falo assim: olha lá o que vocês vão fazer. Mas é verdade. Mas Ah, é no verdade, livro, né? vai fazer um monte de coisa que está no livro para você ver onde vocês vão parar. A gente não pode esquecer é que ele fez aquilo por algum motivo. É isso aí. Não tem Uhum. muito. A gente não sabe qual é o motivo, não sabe por que que fez. E aí, de repente, a gente vai fazer alguma coisa. Porque, não, eu acho que é isso. E faz, na verdade, se devia fazer, em vez pro lado do anti-horário, tinha que ser pro horário. Aí você compromete ainda mais a saúde Da pessoa. da pessoa. O dispersivo nós sabemos. Sim. Todos nós sabemos que faz um dispersivo. Ele dispersa. A palavra mesmo fala. Ele vai dispersar o quê? As energias. O As dispersivo, energias. tudo bem. Algo mais, Virgínia? Não, ainda fala aqui, no plano físico ela bocejava sem parar e deixava correr algumas lágrimas contidas ao lembrar a doença do filho. Pai João novamente incorporou Antonino e falou: Filhinha, você quer uma boa notícia? Ah, meu pai, estou precisando disso. O fio Felício está sob cuidado De do Uriba. Bissô Eriba Ele Parsanufo. conversando.
É mesmo, pai. Tá sim, filha. Tá deitadinho e dormindo para logo abrir os olhos. O senhor acha que ele vai se recuperar, meu velho? Aí ela ele fala, Musafia, parece ser essa vontade de Deus. Vamos todos trabalhar para isso. Então a gente tem que confiar, né, que a espiritualidade está tomando conta e vamos, né, e ter essa fé Ele está na mão de Deus, né? e esse pensamento tem que vibrar nessa energia da fé. Na fé. Mas você vê que ela, assim, em todo momento, ela não fez o pedido. Ela falou assim, mas será que ele vai se recuperar? Ela falou assim, pelo amor de Deus, traga o meu filho. Ela não fez isso. Não, Em Não, nenhum não, momento. não. Desde o começo, né? Desde o começo ela se pôs à disposição, né? sim, Resignada com a situação, né? Ela estava. Aceitando. Aceitando aceitando. ela. E Jung aceitando. Exato. Algo mais? Tá. Não, aqui não, mais para Uhum. frente só. Hum. Então vamos. Não sei se a Leda tem alguma coisa antes, eu marquei um parágrafo que começa assim. Sem sombra de dúvida, com relações afetivas mais leves, sobra para cada componente a luta contra as suas questões de ordem íntima, pessoal, com a bênção de ainda poder contar com a mão amiga dos integrantes da equipe. A convivência afetuosa permite aos irmãos desta casa o apoio vibratório mais intenso e a espontânea expressão dos sentimentos no clima do respeito e da bondade. Nessa condição favorável, são autênticos parceiros de nossas iniciativas e, por reconhecerem a extensão das suas necessidades pessoais, tributam valorosa fé ao nosso grupo espiritual. Agora, por que eu marquei isso? Essa questão. Na verdade, aqui, pelo que eu li aqui, ele estava falando em relação ao grupo, a necessidade do grupo ter uma certa harmonia em todos que trabalham para poder fazer o trabalho de forma que não comprometa o trabalho do grupo. Tem que estar todos sintonizados, seria isso? Na realidade, ele tá enfatizando que as relações afetivas leves, né, como ele diz aqui, eles ajudam no trabalho, porque as pessoas não se preocupam com as brigas, né, de relacionamento, elas vão trabalhar a sua própria transformação, entendeu? E isso facilita o trabalho, com certeza, porque tem mais harmonia. E aí ele coloca assim, e rompem com muitos dos padrões referidos pelo Dr. Inácio Ferreira na nossa conversa recente no Hospital Esperança. Sente confiança no que fazem porque não queimaram as etapas da educação mediúnica. São médiuns e dirigentes que buscaram preparação, disciplina, renúncia e renovação de hábitos, com valores tão essenciais. Permitem maior integração com o nosso plano e reconhece claramente os limites adequados, sem temor de avançar na experimentação, na ousadia de fazer diferente do que a maioria recomenda para as atividades mediúnicas iniciantes. E como classificar essa mediunidade de Antonino e Melissa e dos demais médiuns nesse grupo? São médiuns saneadores. Saneadores. Saneador. Gente, eu me perdi, eu não sei onde. Está no final É já. o último parágrafo do capítulo. É. Então, tudo que aconteceu ali foi experiências de médiuns saneadores. Eles captam a energia daqueles que estão sentindo. Eles sentem o mal-estar, eles sentem tudo. Eles trazem para ele. E depois eles precisam se limpar. Com uma diferença, né? A gente vê o caso da Melissa e a gente vê o caso do Antonino. O Antonino limpa e se mantém totalmente equilibrado. A Melissa limpa e se transforma totalmente desorientada. E aí a gente vai lembrar, alguns dias atrás, quando
o Cornélios e o Zé Mário conversando que, dependendo, se eles não tivessem o Antonino e o Pai Benê, aquela mediunidade, aquele trabalho, o Pai Benê na Umbanda e o Antonino, eles não estariam conseguindo trabalhar. Então, que a gente consiga compreender que, muitas vezes, a forma como trabalhamos pode ser a nossa solução para uma encarnação melhor, ou pode ser a nossa maior dificuldade. Se a gente não compreender, se a gente não fizer a nossa reforma, se a gente não tiver o autoconhecimento. Eles se colocavam em experimentações, em trabalhos que muitos centros não estão habituados a fazer, né? Eles socorriam. Não é experimentação, eles tinham a flexibilidade do socorro. Que nem esse rapaz entrou e ali ele já foi auxiliado. Se você vai num centro, você chega, qual é a primeira coisa? Eles vão te fazer uma entrevista, Anamnese. tá? Para que eles consigam compreender. Aí, você vai fazer o quê? Você vai começar com passe. Né? Só que, dependendo de como a pessoa entra, às vezes é necessário fazer uma limpeza maior. E quem sabe disso? Só o plano espiritual. Entendeu? Só que assim, se a gente for avisado, se o plano espiritual vier e conversar, tudo bem, a gente tem a flexibilidade. Mas se não, a gente vai fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Essa é a flexibilização, entendeu? Porque assim, ó, se entrar uma pessoa, não estou bem, estou numa angústia, meu pensamento é só de uma angústia enorme, eu penso não chegar no amanhã, a gente tem que resolver hoje, a gente não vai conseguir resolver amanhã. A gente tem que parar uma equipe, verificar, pedir auxílio para o plano espiritual e ver o que está acontecendo. Não dá para seguir a regra. Entendi. A gente vai ter que ter um entrevistador acolhedor, que tem esse olhar. Ele vai ter que, essa pessoa vai ter que confiar na gente. A espiritualidade aqui no Pingo de Luz, muitas vezes, quando eu faço as perguntas, eu tenho a percepção, mas eu pergunto para eles se eu posso fazer ou não. E aí, assim, quando a gente pergunta se estão todos bem, a gente não pergunta se está todos bem, simplesmente porque está todos bem. Não, não é uma pergunta social. Quando se faz a pergunta, estão todos bem, porque eles sabem que não estão. Mas a pessoa precisa Se manifestar. estar bem. Sim. Precisa ter o autoconhecimento e saber que está diferente do que realmente é, né? Aí você fala assim, mas vocês não são um grupo de socorro. Não, aqui não é um grupo de trabalho, é um grupo de doação. Mas se a pessoa não está bem, ela vai conseguir trabalhar? Ela, quer dizer, trabalhar não. Ela vai conseguir doar? Ela vai Doar. conseguir se fortalecer? Não, ela não pode doar porque ela está precisando dessa doação. Ela E está aí, necessitada. se ao invés dela doar, ela entrar no movimento contrário, no movimento de receber, de se colocar ali, eu estou precisando. Esse silêncio é para reflexão? Eu estou esperando que você complete o que você começou a falar. Sim, É para reflexão ou é para me falar? Para você falar. continue. Então, e aí, assim, se ela se colocar, ela vai ser atendida. Ah, vai passar 100%? Vai depender. Vai depender. Aí você fala, depende do quê? A espiritualidade está ali, atuando. Mas ela quer largar? Ou ela está abraçada? Mais uma coisa, né? Esse é um trabalho
onde quem participa tá para doar Uau. para aqueles que são mais necessitados. Agora, se você entra aqui para receber, você está entrando no lugar certo? Não. São coisas, né, que a gente vai. Verdade. Nós recebemos. Se você for falar que a gente não recebe, a gente recebe. A gente recebe muito, muito mais do que doa. É verdade. No fato, A gente sempre sai melhor do que entra, né? A gente no fato de a sempre, gente estar doando, não é? essa energia é reposta para a gente. Mas só que não é a mesma densidade que a gente doou. É uma densidade mais sutil. Ou seja, a gente sai no lucro com relação a isso, né? Eles tiram a densidade, eles tiram a densidade densa, pesada, e substituir por uma leve. A gente ainda passa mal. Por que a gente passa mal? Porque a gente Ainda não é uma Ah, troca de energia, né? É uma troca, né? É uma troca de energia, né? passei as vibrações inteiras bocejando e lacrimejando, não sei o que é, acho que me deu sono. Eu dormi. É um peso, é. Por quê? Ele tirou tudo. Aí ele fala assim, para que ele precisa da densa? Porque provavelmente ele vai utilizar com aqueles que estão nos que hospitais, estão mais densos do que a gente, né? que estão mais densos que a gente. Aí eles colocam uma energia leve, sutil. Leve. Quem consegue sentir na hora que eu chamo o manto de Maria? Quem consegue sentir esse manto iluminado a envolver? Porque é iluminado. A luz é dela, não é minha. Sentir eu não sinto, mas eu fico imaginando, projetando como se tivesse realmente, mas sentir efetivamente eu não sinto. Então, é nessas expansões que a gente vai conseguindo, entendeu? E aí a gente vai trocando. E aí a gente vai se fortalecendo. De pinguim em pinguim. Mas se a gente entra com o objetivo, eu vou para as vibrações, para me limpar. Não é por aí. Nós não somos trabalho. Nós somos doação. Doadores. É. Esse não pode ser o foco. A gente inicia Médiuns Saneadores amanhã, tá? Capítulo 9. Nem vi Médiuns aqui. Saneadores.